Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma aula aqui no canal. Eu sou a Gisele Maués e na aula de hoje eu vou te mostrar como fazer a modelagem de dois modelos de manga bufante. Esse modelo é conhecido como manga bufante estilo presunto ou manga bufante estilo Juliette. A característica desse modelo de manga é que o volume se encontra na cabeça da manga. Então eu tenho algumas variações, porque o volume ele pode estar aqui na cabeça, mas também pode vir um pouquinho aqui, até na metade da manga, mas o final dela é bem justo ao braço. A gente vai aprender nessa aula duas variações dessa manga e eu vou mostrar também como fazer a adaptação de uma delas para a manga curta. A manga curta que eu falo é mais ou menos próximo ali ao cotovelo, um pouquinho mais acima, antes da dobra do cotovelo, tá certo? Então eu vou precisar da minha base de manga comum, que a gente já aprendeu aqui no canal, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Se você ainda não fez a sua base de manga, você precisa fazer. Então eu fiz uma cópia da cabeça da manga, ó. E aí o restante já é a manga comprida, tá? Aqui eu tenho o tamanho do meu punho sem estar ajustado, tá? Que é o punho largo, ó. Que é esse punho aqui que a gente fala punho largo para poder passar a mão, sem precisar que essa manga tenha abotoamento ou então punho mesmo, tá? Então, se for um tecido plano, você pode fazer a medição assim, para você achar essa medida para a blusa poder entrar aqui tranquilamente. Na verdade, tudo vai depender do tecido que você vai fazer essa blusa, tá? Para esse modelo de manga. Se for uma malha, você pode tirar aqui o punho justo e não vai ter problema, porque a malha vai permitir você passar a sua mão, né? Sem nenhum tipo de abotoamento. O comprimento da manga, a gente tira com o braço dobrado, com a mão na cintura, conforme mostra aí a imagem, tá certo? Pra gente ter o comprimento certinho aqui da manga comprida, tá bom? Então, eu já fiz aqui a minha cópia. Agora, vamos aprender a fazer o primeiro modelo. Eu coloquei esse papel embaixo, porque eu vou construir esse novo modelo, né? Em cima dele. E eu fiz aqui uma reta, tá? Que é a minha linha de construção, que é essa reta aqui, ó. Eu preciso fazer essas linhas porque eu vou alinhar aqui, ó, a minha manga, tá? Com o papel de baixo, então eu preciso ter essa referência, tá? Para quando eu for abrir esse molde aqui em cima, eu fazer tudo no fio, tá? Essa linha aqui, ela vai funcionar como o fio do tecido, pra gente cortar essa peça certa lá no tecido, para não ficar torto, para não cortar no viés, tá bom? Então, faça essa reta aqui para ser a sua referência. Para esse primeiro modelo, que é um modelo com a manga comprida, eu vou dividir aqui abaixo das axilas, né, abaixo do braço, praticamente no meio aqui, tá? A minha manga. E eu vou abrir o meu molde da metade para cima. Eu medi aqui do punho para cima, uma boa medida para mim é 25. Essa medida de 25 vai ficar um pouquinho acima do meu cotovelo, tá? Então, você pode aí determinar também dessa forma. Então, eu marquei aqui esse ponto e eu vou esquadrar agora esse ponto. Bom, agora eu vou fazer uma divisão aqui nessa linha que divide a cabeça da manga com o restante dela, né? Que é o comprimento, tá? Essa linha aqui é uma linha de construção, tá? Ela é fundamental na hora de confeccionar a nossa base de manga. Então, como ela já tá aqui, a primeira divisão dela é a divisão da costa da frente, né? Então, eu tenho aqui a mesma medida aqui e aqui, eu já tenho uma divisão, ela já tá dividida em dois. Então, eu vou vir aqui somente na frente e vou dividir novamente. Marco o ponto aqui. Vou fazer a mesma coisa aqui na parte das costas.
Vou dividir a parte das costas no meio. Essa ponta e essa ponta, onde eu tenho a curva aqui da minha manga, eu não vou mexer mais, tá? Ela já vai ficar assim desse jeito, já com essa distância. Agora, essas duas partes aqui que estão no centro, eu vou dividir novamente em dois. Então, eu coloco aqui no ponto e coloco certinho aqui no centro, ó, e dobro a fita. Marco aqui o meio do meio. Mesma coisa na parte das costas. Pronto, fiz uma divisão aqui. Agora eu vou esquadrar esses pontos até aqui nessa linha onde eu marquei, dividindo a manga em duas partes aqui no comprimento. Tomando como referência essa linha aqui da construção, eu vou esquadrar esses pontos. Agora eu vou prolongar essas linhas aqui para também dividir a cabeça da manga. Feito isso, agora eu vou cortar. Uma coisa muito importante aqui é você identificar essas partes aqui, tá? Eu gosto de identificar assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom, eu preciso fazer isso porque vai me ajudar na hora de montar, para eu não colocar nenhuma peça errada, tá? Aí deixa ficar tudo certinho na ordem. Bom, feito isso, agora eu vou cortar separando todas essas peças. Agora é só montar. Então, essa parte aqui de baixo, eu vou alinhar aqui, ó, que eu já deixei também marcado aqui a base, tá? Da boca da manga. E aqui eu vou colar, tá? Alinhando sempre aqui, ó, com essa reta. Ela sempre vai ser a linha de referência. Pronto. Agora eu vou fazer a montagem aqui, né, dessas peças, para abrir essa parte de cima aqui. Então, o que é importante você saber aqui nessa hora? É que quanto mais você abrir aqui, tá? Quanto mais você abrir aqui, mais tecido vai entrar e mais franzido vai ficar. E quanto mais você subir, mais vou ter aquela curva, entendeu? Porque a manga bufante, uma característica dela é que ela tem aquela curva na cabeça da manga. Então, eu preciso elevar um pouco, levantar aqui, principalmente essas duas peças do centro, que é para eu ter tecido para fazer a curva, tá? Porque não adianta eu abrir apenas na lateral, eu preciso também subir para poder, quando eu franzia essa manga, ela fazia aquela voltinha por cima do ombro e dar aquela mesma característica de manga bufante, tá? Então, você vai decidir quanto você vai subir, quanto você vai abrir. Quanto mais você abrir e quanto mais você subir aqui, a manga vai ficar maior, tá? E dependendo do tecido também, ela vai ficar mais armada. Se for um tecido que seja com uma textura mais firme, ela vai ficar bem armada, bem volumosa. Se for um tecido com caimento, ela vai ficar um franzidinho, vai ficar até mais bonita, tá? Dependendo do modelo que você deseja também. Então, isso são variáveis, né? São coisas que a gente tem que pensar na hora de construir uma roupa, o tecido que a gente vai usar, porque influencia muito no resultado final, tá bom? Então, aqui, ó, eu vou subir 5 centímetros aqui. Não vai ser muito alta que eu vou elevar. Então, a partir desse ponto aqui, ó, eu vou posicionar as duas peças centrais, tá? E com base nessas que já estão na posição, eu vou me guiar as outras aqui, ó. Aí você vai arrumando. O importante é que as distâncias elas estejam iguais, tanto pro lado das costas quanto pro lado da frente. Então, comece
pelo centro, posicionei aqui as duas peças, ó. Aí eu vou colocar aqui, ó, deu 3 centímetros, 3 centímetros, tá? Então, essa distância aqui é a mesma dessa, em relação a essa linha do meio. Agora, eu vou trabalhar aqui essa peça, que é a número 5, e eu tenho que deixar ela numa posição de altura que deixe aqui, ó, uma continuidade com a peça que tá antes dela, ou depois, né? Então, eu vou alinhar aqui ela para que eu consiga, ó. Porque se eu deixar ela muito aqui, certinha aqui, ela vai ficar passando dessa, tá? E o desenho é que aqui vai ficando menor, tá? Então, eu vou dar uma descidinha nela, bem pouquinho. Vou logo também mexer na minha peça, que é a número 6, a última peça. Para que ela fique também como uma continuidade, tá? Posicionei. Agora eu vou colar. Aqui, ó, ficou um pouquinho distante, não tem problema, tá? E eu abri pra cá. A mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Vou medir aqui o quanto eu deixei de afastamento, foi 3,5. E eu venho aqui e também coloco 3,5. Agora, eu já vou ver a última peça também. Meço aqui quanto eu deixei na parte das costas. Aqui já deu 4,5. Então, aqui eu vou também marcar 4,5. E aqui eu vou ajustar, ó. Então, agora aqui eu vou colar. O próximo passo agora é retraçar aqui a cabeça da manga, aumentando um pouco mais, deixando ela mais alta, tá? Isso vai fazer com que eu consiga colocar mais volume aqui. Dessa forma, eu vou aumentar também mais pra cá e vai fazer com que a minha manga fique com mais tecido em cima para eu fazer aquela voltinha, aquela curva. Aqui eu coloquei 5 centímetros, né, que eu dei de distância para começar essa abertura. E eu vou colocar também aqui 5 centímetros, mas você pode colocar 10 centímetros, 15. Quanto mais você aumentar aqui a altura da cabeça da manga, mais tecido vai entrar e mais volume ela vai ter, tá? E conforme você aumentar aqui, você vai ter que também abrir mais ela para ficar proporcional, tá bom? Então, eu vou acrescentar aqui 5 centímetros. E vou redesenhar aqui ela, ligando, ó, aqui no finalzinho da minha manga. Vou seguir aqui esse desenho, ó. Eu vou fazer primeiramente com lápis, tá? Eu vou fazer isso aqui à mão livre mesmo, ó. Se você ficar insegura, você pode fazer com a régua, vai fazendo com lápis e depois vai apagando, vai consertando, tá? Então, aqui eu já tenho o desenho e eu só vou ligar aqui, ó. Deixei até um pouquinho a mais aqui, ó. Então, essa parte aqui, ó, daqui até aqui, eu vou franzir. Essa parte aqui, que é a curva, tá? Que é onde eu vou encontrar com a curva da cava, eu vou deixar normal, tá? Eu não vou franzir. Então, meu ponto de partida pro franzido é aqui. Então, quando eu for cortar no tecido, eu vou fazer um pique, tá? Para identificar essa parte, tanto de um lado quanto do outro. E a partir daqui eu vou franzir. E tudo isso aqui que eu abri, ele vai se encaixar, ó. Ele vai ter que ficar praticamente com o tamanho da manga original, né? Por quê? Porque a cava, ela tá com o tamanho original. Então, esse volume aqui vai ficar todo juntinho, esse tecido vai se aproximar aqui e eu vou criar o volume, tá bom? O próximo modelo eu vou trabalhar com esse volume apenas na cabeça da manga. Então, vamos lá aprender então
essa outra variação de manga bufante. Bom, então aqui eu já tenho a minha manga, eu já posicionei aqui. No papel de baixo eu fiz a minha referência de linha de construção, tá? Que é essa linha aqui, ó. E esse pedacinho aqui que é da cabeça da manga, tá? Que é pra eu colocar aqui certinho, ó. Olha como elas estão alinhadas, tá? Essa linha aqui é como se fosse uma continuidade. Como eu vou trabalhar apenas com a cabeça da manga, aí eu parei com essa linha até aqui, tá? Porque esse restante aqui ele vai ficar. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, é uma divisão mais simples, tá? Eu vou pegar aqui, ó, essa linha do meio que divide frente e costas e vou achar a metade. Eu vou colocar aqui a fita, ó, na ponta, tá? Achar essa medida aqui na diagonal e vou dobrar para achar a metade assim na diagonal. Marco aqui. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Posiciono aqui certinho, dobro e acho aqui o meu ponto. Agora eu vou ligar ao centro. Vou dividir aqui em 4 partes. Agora eu vou dividir essa outra peça aqui novamente em 2, tá? Vou dividir só as peças do centro. Essa peça aqui, ela vai continuar, tá? Porque eu tenho essa informação aqui que ela é muito importante, que é a curva. Então, eu não vou mexer nessa peça, eu vou dividir as duas peças centrais novamente no meio. Aqui você pode ir, ó, olhando, já dá pra saber mais ou menos onde é o meio, tá? Se quiser medir com a fita, não tem problema. Pode fazer assim também. Aí eu vou agora identificar as partes. Feito isso, agora eu vou cortar. Essa parte aqui, ó, eu já posso colar. E agora eu vou desmembrar aqui todinha as peças da cabeça da manga. Bom, agora é só fazer aqui a distribuição, né, dessas peças para que essa cabeça de manga ela abra, para que entre tecido, para que entre volume. A primeira coisa importante é pegar as peças das pontas, tá? Que tem aqui a curva e prender aqui na pontinha, ó. Ela precisa encostar aqui na linha, tá? Então eu vou prender aqui só a pontinha. Então, vai ser a posição dessas duas peças, as peças das pontas, que vai determinar o volume que eu vou acrescentar aqui na cabeça da manga, tá? Se eu abrir aqui assim, olha, pouquinho, aí elas vão ter que ficar mais próximas, entendeu? Porque eu já vou deixar esse desenho aqui pronto, eu não vou retraçar como eu fiz no modelo anterior. Se eu abrir essas peças, aí eu já vou ter que abrir mais elas aqui, ó. Entendeu? Olha só a diferença que deu. Se eu fecho, aí as peças, elas têm que se aproximar mais. Se eu abro, aí eu vou estar acrescentando mais volume, aí as peças vão crescer, ó, e vão ficar mais afastadas, para que esse desenho aqui fique harmonioso, entendeu? Então, eu vou abrir aqui assim, para ficar um volume bem considerável, tá? Pra gente aqui ver o resultado. Aqui, ó. Vou posicionar essa peça aqui, a número 6 primeiro. Essa outra eu vou deixar aqui, ó. Tenho que deixar, digamos que na mesma direção aqui, pra ficar bem harmoniosa, tá? E agora que eu prendi essas duas peças, eu vou trabalhar as outras de uma forma que esse desenho aqui fique bem certinho, né? Que essas pontas elas possam ser ligadas e fiquem com no mesmo alinhamento. Vou tomar como referência aqui para essas duas peças essa linha central. Vou prolongar mais aqui. E agora eu vou posicionar elas aqui.
Mesmo que eu colocar de um lado, eu coloco do outro. Vou colar agora. Observo aqui as pontas também para ficar a mesma distância em relação à linha do centro. E agora eu vou trabalhar essas duas peças aqui, ó, para que esse desenho aqui fique harmonioso, né? Para que dê essa ideia de continuidade, entendeu? Colocar aqui bem no centro. Agora eu vou ligar aqui os pontos, ó. E a partir daqui eu vou franzir. A partir daqui eu vou fazer um pique lá no tecido, para eu saber a partir de qual medida que eu posso colocar a costura para franzir, entendeu? Então, quanto mais eu abrir, mais tecido, quanto menos eu abrir, menos tecido. E aqui eu vou ficar com o volume apenas na cabeça da manga, tá certo? Posso deixar essa manga comprida. Se eu quiser também eu posso diminuir e fazer uma manga até o cotovelo, uma manguinha de mais ou menos, deixa eu ver aqui, ó, 10 centímetros abaixo das axilas, fica bem bonitinha. Então, esse é o outro modelo, a outra possibilidade de manga bufante estilo presunto ou Juliette. Espero que você tenha gostado dessa aula de modelagem. Nas próximas aulas a gente vai estar fazendo modelos de blusa com esse tipo de manga, tá? Manga bufante. Se você ainda não é inscrita, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa o seu like e o seu comentário. Beijos e a gente se vê na próxima aula.